Que outra forma, existia na Idade Média uma ideologia, né, como controle das mulheres, né? E outra forma de dominar as mulheres era por meio de falar que a mulher tinha um caráter enganador, né? A mulher tinha um caráter de ludibriar, por isso que precisava de um certo controle. E aí tem uma citação do livro, velho, que eu acho interessante dividir com o pessoal que está assistindo a gente, lá do século XV, que diz assim, ó, a mulher é mais carnal que o homem, né? Então, quer dizer, você vê a razão, o homem é a razão e a mulher é a emoção. E isso é uma dinâmica legal para quem está assistindo a gente acompanhar. Como que, historicamente, os sentimentos de emoção foram sempre atrelados ao ser mulher e o de razão, sabedoria, conhecimento ao ser homem, né? E aí diz, né? Vemos isso por suas múltiplas torpezas, né? Existe um defeito na formação da primeira mulher, ou seja, o cara vai buscar lá na Bíblia o argumento para legitimar, né? A gente está falando de uma sociedade medieval, né? Pois ela foi feita de uma costela curva, torta, colocada em oposição ao homem. Ela é assim um ser vivo imperfeito e sempre enganador. Cara, olha o rolê. Desculpa a Gília que está assistindo a gente aí. Olha o rolê que os caras faziam para tentar legitimar na teologia, não só historicamente falando, né, na teologia, a inferioridade da mulher. Né? Então, só para a gente ter uma noção disso. Né? E um último ponto, Leandro, só para não ser injusto, já que ele tem um público bem diverso, e é importante a gente deixar as coisas claras, falando que não só a Igreja Católica perseguiu, né, as mulheres, né, e a Igreja Protestante também perseguiu, e inclusive o Calvinismo, né, o Calvinismo perseguiu, porque a ideologia calvinista, ela vai apontar que o homem é superior à mulher, tá? Então, há um contexto que os calvinistas concorriam com a Igreja Católica para ver quem matava mais bruxas, né? Pô, cara, eu peguei um texto de internet, assim, justamente, ó, coincidência, né? Eu tava preparando aulas sobre algo do gênero e tal, né? Sobre essas questões, e realmente teve essa disputa, né? Quem mata mais mulheres, né? A Igreja Católica com as bruxas e o calvinismo pegando pesado também, né? Mas aí tentando aí caçar outros meios para não copiar, né, o mesmo modelo da Igreja Católica, para também perseguir as mulheres, cara. Bagulho. Exatamente. E aí, Leandro, aí a gente vai um pouco já na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? A gente tem os movimentos, né, o Renascimento ali, a ascensão da burguesia, né, século XVI ali, somente 16, 17 ali, né, e mesmo com esses avanços que a gente vai perceber, né, se deitando sobre a história, o papel da mulher, como a gente já destacou, né, há uns minutos atrás, ele não melhora, muito pelo contrário, né, a mulher passa a se tornar um ser ainda mais afastado, principalmente do ambiente intelectual, do ambiente religioso. E aí tem uma personagem histórica, Leandro, que é até citada no livro, perdão, chamada, o nome dela é difícil, tá, gente? One Hutchinson. Conseguiu falar de primeira, hein, cara? Eu não conseguiria. E aí o que acontece, velho? Meu, primeiro, ela, pra quem não conhece, porque admito que nem eu conhecia antes de ler, né? Por isso que é importante a questão da leitura, que a gente vai enfatizar depois. Ela era religiosa, tá? Ela tinha uma crença, né, cristã, acreditava no Deus cristão, né? Só que ela no século XVI, né, ela comete o ato que era gravíssimo na época, que era colocar que homem e mulher eram iguais perante a Deus, né? Parece idiota falar isso, mas comparar o homem com a mulher em igualdade perante a Deus, nessa época era um ato gravíssimo, né?
O que acontece, pessoal? Olha a sentença dela. Ela descobre, né, que ela fazia esse comparativo e tal, né? Falava que Deus amava de maneira igual, tanto o homem quanto a mulher. Isso gerou um julgamento para ela. Ela foi perseguida por isso, né? A sentença dela, ela foi condenada por banimento, tá? Isso em 1637. Olha o que dizia a sentença dela: ter sido mais um marido que uma esposa, um pregador que um ouvinte, uma autoridade que um súdito, e de ter de ter mantido reuniões em sua casa, um fato intolerável diante de Deus, impróprio para o seu sexo, né? Então, Leandro, a gente vai perceber, talvez você tenha percebido isso, e quem está acompanhando a gente e conhece um pouco da história do feminismo, que essas estruturas de manutenção de poder sobre as mulheres, elas só vão se atualizando, velho. Elas não deixam de existir, elas se atualizam, né? E às vezes para pior, como foi no caso da modernidade, né? Não, cara, mas ó, é partindo disso, por exemplo, dessa pena, né? A gente tem uma mudança no quesito da mulher, na questão até mesmo da sua formação. Você tem aí na Idade Média, até mesmo a questão da caça às bruxas, né? Na questão da Grécia, antes também. Você vê na Idade Moderna, já aí século XVI, XVII e XVIII, aí vai adiante, já um estereótipo criado para a mulher. É o quê? A mulher ela é associada, mulheres e crianças é tratada da mesma forma. Ou seja, eles têm os mesmos direitos. Né? E o papel da mulher é trabalhar na casa. E esse trabalho da casa fica destinado ao trabalho doméstico e a cuidar dos filhos e da educação para os filhos. Então, por exemplo, uma mulher que faz parte de estudos científicos, que adentra essa questão intelectual, ela está fora desse padrão e, como a Pena citou, né? Ela era mais marido do que esposa, porque o papel da esposa nesse momento é justamente a mulher do lar, né? Inclusive, eu indico até um livro que fala muito bem dessa questão desse estereótipo que foi criado para a mulher, desse padrão criado para as mulheres de cuidar do lar, que é um livro fenomenal que eu li há muito tempo e releio quase todas as vezes aí que eu penso em feminismo e na própria história da mulher, que é o livro do Cabaré ao Lar, que é da Margaret Hago, né? Inclusive, lá na minha especialização que eu fiz há uns 8 anos atrás, eu estudei as zonas de meretrício da cidade de São Paulo, na década de 30, né? Por que as mulheres iam para a prostituição, né? Justamente aqui no Brasil a cena era um pouco diferente, aí, principalmente no princípio do século XX, mas a gente vai falar disso depois, né? Mas só para dar um contexto nessa questão do padrão que a mulher tinha. Então, a mulher fazer parte desse processo de se intelectualizar, fazer parte, né, da educação e etc. Já que eu estou falando disso, vou até citar algumas conquistas femininas no Brasil. Por exemplo, as meninas só foram permitidas nas escolas no século XIX, cara. Ou seja, 1827, a frequentar a escola. Frequentar a universidade só 1879, já era já no finalzinho do século XIX. Ou seja, a mulher como intelectual não é por exemplo, não era, e para alguns ainda, infelizmente, não é né, a postura correta de uma mulher. Então, só para contextualizar essas questões. Então, dar um entendimento um pouco melhor desse contexto dessa pena por conta disso, né? Né? E aí, Leandro, só para a gente acelerar, até pela questão do tempo também, só para sintetizar um pouco, durante as revoluções burguesas, quando a gente fala de revolução burguesa, a gente está falando da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, o papel da mulher também não se modifica, né? Você está falando de revoluções com caráter liberal, né? Do qual fala que todos são iguais perante as leis, só que quando as mulheres vão cobrar essa igualdade,
elas são excluídas do contexto político, elas são novamente jogadas para o ar, né? E esse livro que a gente leu, por exemplo, ele dá três casos, né? Um nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, de mulheres que após essas revoluções, né, deixando bem claro, elas não são, né, boa parte delas, eu fui pesquisar depois, não tem nem ligação para o que a gente chama de esquerda, né? Elas eram mulheres que estavam tentando alcançar algum tipo de igualdade por meio do liberalismo, né? Então, elas... Vou cortar, mas vou ser rápido, prometo. Já que você tocou nesse ponto da questão da esquerda e direita, vale lembrar que muito se associa o movimento feminista à esquerda, né? Posso dizer que a esquerda se aproveitou um pouco desse movimento, que era um movimento carente. Vale lembrar que durante a própria Revolução Industrial, né, as anarquistas que surgem nesse momento, as próprias sufragistas, elas tentam aliar o poder, né? Inclusive as declarações de direitos que teve na Revolução Francesa, elas tentam associar as mulheres nesse processo, porém é negado. O primeiro contato do feminismo não é com a esquerda, são com os liberais. Isso. Né? Só que os liberais negam, não, que é coisa para homem. Então, atendendo a essa carência política, a esquerda se apropria do feminismo, né? E tem aí movimentos de esquerda que conseguem aí inserir a mulher no processo, não que seja a primeira pauta, né? Isso tem que ficar claro. Então, hoje tem uma tendência à esquerda, que a esquerda abraçou a causa, mas não colocou em primeiro plano. Isso tem que ficar claro também. Na verdade, Leandro, tem um contexto também, que até no curso que a gente fez, né, para estar aqui hoje conversando com o pessoal, é parte da ascensão do capitalismo. Assim, vamos historicizar isso, né? O capitalismo, ele é movido pelo dinheiro. Então, é parte dessa cultura do dinheiro você criar alguns tipos de hierarquias, né? Então, por exemplo, o fato da mulher ainda não estar incluído, século XXI, falando dos dias de hoje, falando de hoje, né? Dando salto para o século XXI. O fato da mulher ainda ter que lutar, ainda ter que fazer protestos, ainda ter que... A gente ainda está debatendo isso, né? Essa questão hoje, no dia de hoje, é porque o sistema capitalista, ele é um sistema que ele, de certa forma, tira uma vantagem disso, porque a gente pode falar, o machismo já existia antes do capitalismo, só que o capitalismo, ele agrega ao machismo a estrutura do seu sistema, né? Então, o que acontece? Como, historicamente, também, as mulheres... isso também é anterior ao capitalismo, né? Elas nunca ficaram destinadas a grandes cargos e a alcançar grandes postos, assim, tanto no meio privado quanto no meio público. Você limita a ascensão da mulher, você limita a possibilidade dela lutar, né, por uma ascensão, né? Então é por isso que hoje muitas feministas dizem que ser feminista é também ser anticapitalista, né? Porque é um sistema que freia a ascensão da mulher, e mais do que isso, é um sistema que ele incorpora o feminismo nele, né? Achei muito legal a fala da Helena, né? Que foi a palestrante, né? Que deu a palestra. Vamos deixar de falar o nome dela aqui. Helena Vieira. Helena Vieira. Helena Vieira, mano. Procure saber que é Helena Vieira, velho. Sério. Essa mulher é fantástica. Sim, em todos os sentidos, até como em todos. Né? Foram 2 horas de curso, assim, que pra mim foi, nossa, foi assim, ó. E aí o que acontece? A Helena Vieira fala isso, né? E eu já peguei esse discurso, inclusive há 2 semanas atrás eu até estava conversando com uma pessoa sobre isso. O discurso do consumo como meio de se colocar como feminista, né? Quer dizer, o capitalismo ele pega esse discurso e tenta abocanhar o consumo como uma forma de ser feminista. Quando a Helena fala do Instagram que ela segue, lá, de uma mulher que ela segue, que ela tenta incorporar o discurso feminista na questão do consumo. É debatível, não cabe a gente aqui, né, levar esse debate,
mas é uma reflexão que está dentro do que a gente debate, né? Do que é difícil você ser feminista num sistema que você sabe que a possibilidade de libertação total ela é muito restrita ainda, né? Então, vale essa reflexão aí também, né? Verdade, cara. Bem, vamos adiante, que senão a gente não vai ter tempo. A gente tem poucos minutos ainda, né? Bem, se a gente pensar até para fechar essa questão da Helena, né? Foi uma abertura total, assim, de coisas que eu deixava passar e a gente se perde justamente por essas questões eurocêntricas, por essas questões, né, que são indiretamente impostas para nós, né? Então, a gente pegar os movimentos feministas no Brasil hoje, né, eles têm essa tendência à esquerda, mas é uma tendência, como pode dizer, como eu havia dito anteriormente, a esquerda abraça o processo, associa o movimento de luta, né, contra um determinado sistema, no caso, o capitalismo. Mas, se nós pararmos e pensarmos até mesmo do que a mulher é hoje, o que ela representa hoje, e o que ela representou há 100 anos atrás, nós pegamos o que a mulher representa hoje, né, as lutas, etc., estão associados, pelo menos, às políticas de esquerdas do Brasil, né? Se nós pegarmos aqui, a Lei Maria da Penha, né? É uma lei que defende a questão da violência doméstica. Se nós pegarmos, por exemplo, a lei do feminicídio, certo? Que até então existia homicídio, feminicídio não. Não, é só um caso isolado, né? E a última, né? Que é a questão da importunação sexual. Essa eu acho crucial, né? Que até são lutas que renderam aí frutos no Brasil devido a muitos movimentos de esquerda. Então, sempre vai estar associada aos movimentos feministas à esquerda. Alguém comentou aqui, acho que foi a Tuana que comentou, né? Vale a pena ler sobre feminismo marxista. Pô, vale a pena, sim, com certeza. Eu vi aqui um outro comentário também, cara. Eu gostaria de fazer a leitura dele, mas eu não estou achando aqui. Aqui. Leandro e William consideram algumas vertentes do movimento feminista como radicais, a partir do movimento em que defendem que essa luta deve ser composta somente por mulheres. E aí, o que você acha? Cara, quem me conhece aqui, quem está assistindo me conhece, sabe que eu estou graças a Deus, eu combater, eu vou falar aqui, hein? Vou forçar a expressão aqui. Graças a Deus eu estou cercado por mulheres feministas, né? Eu tenho a Tuana, eu tenho... Vou citar nomes aqui, mas você vai acabar até sendo injusto, né? No meu mês de trabalho tem a professora de ciência da DAI, deve estar me assistindo agora. E, graças a Deus eu estou cercado por mulheres. E aí é legal, né? Porque numa derrapada e outra, a gente vai ganhando umas aulas, né? A gente vai aprendendo a ouvir, né? Que é o fundamental ouvir. Conversando, por exemplo, com a Tuana, aliás, foi a pauta de uma hora atrás, né? A gente estava conversando sobre isso. Né? Porque o que acontece? Qual foi a conversa que a gente teve, né? Há sim um movimento feminista que fala homens não pode, né, entrar no debate, não pode. Só que a gente, conversando com ela, tal, a gente refletiu, né, sobre isso, né? Infelizmente, vou falar infelizmente, vou tentar pensar nas palavras aqui para não dar uma interpretação errada. O homem é o cara privilegiado. Então, para você conseguir modificar isso, você tem que tentar dialogar com ele, porque ele vai ter que abrir mão de privilégios. Né? O homem vai ter que abrir mão desses privilégios que ele tem. Né? Então, colocar o homem como um inimigo, dentro do que eu pude conversar, assim, por exemplo, a Tuana e com algumas mulheres que se colocam como feminismo, é um pouco complicado, né? Porque você tem que
tem um trabalho de consciência, né? Por exemplo, tem muitas professoras que trabalham comigo que são feministas, que elas sabem, elas mesmas falam, nossa, William, como você mudou de, né, 3, 4 anos para cá, tal. Esses dias eu dei uma derrapada, fui corrigido, por exemplo, né? Eu falei da questão de que as mulheres têm que ser anti-princesa, né? Aí fui corrigido, falando, meu, a mulher pode ser princesa e anti-princesa, não cabe, né? Não cabe a você julgar isso. Então eu acho, assim como a gente tem que ouvir mas principalmente ouvir, né? O falar é só perguntando, né? Eu acho que essa onda que vem para morte ao homem, o homem tem que ser morto, tal, tem umas falando meio assim, eu acho que elas quebram a abertura de um diálogo para tentar nos mostrar, né, nós todos homens, que nós somos privilegiados e historicamente, inclusive, né, como a gente pôde ver nessa passagem que a gente fez, né, e que a gente precisa se conscientizar desse privilégio até para permitir uma sociedade mais igualitária, né, velho, em relação ao gênero. Vou até te complementar, vou até te completar. A gente entra naquela nossa live que a gente fez de esquerda e direita, né? Quando a gente pega extremos, os extremos são vazios, né? Já dizia o Sartre. Então, esse tipo de discurso, morte ao homem, isso e aquilo, são extremos. Né? E os extremos, às vezes, é tão apaixonado, é tão romântico, que cai nesses erros, vamos assim dizer, né? Eu acho, cara, que fazer. O homem ele tem que fazer parte do movimento feminista, ele tem que apoiar o movimento, mas não só apoiar no discurso, é na prática, né? Eu acho que nesse momento vale muito mais a prática do que propriamente o discurso. Você pode ficar na sua, calado, sem ficar, né, espalhando para Deus o mundo que você pensa, mas você agir, né? Como brinca uma pessoa que trabalha comigo, você não precisa ganhar biscoito, né, para ser um cara que respeite as pautas, né, do movimento feminista. Você não precisa ser um biscoiteiro, né, velho? Verdade, cara. Eu posso dizer que eu sou melhorei bastante. Sou um machista em desconstrução, né? Todo mundo, eu sempre falo isso. Como eu disse, né? Eu nasci na década de 80, né, cara? Certos valores, né? Certos valores, eles foram, infelizmente, impostos a mim sem eu perceber. Então, eu tive que desconstruir ele ao longo do tempo. Confesso que eu estou muito melhor do que há 10 anos atrás. Não tenho nem dúvida disso. Mas foi a minha desconstrução e eu me propus a desconstruir também. Né? Então, eu apoio isso. Eu sou feminista e não uso saia, cara. Eu uso calça e uso barba. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Vai dar um puxão de orelha falar isso, mas enfim. De algumas mulheres feministas. Mas por isso que o diálogo é importante, Leandro. Quanto tempo a gente tem, Leandro? Só por curiosidade. Nós temos menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos? Cara, eu acho legal, assim, para não ficar aberto, a gente, como sempre, né? A gente montou quase né, guardadas devidas como professor, tal, quase um curso sobre feminismo aqui, né? E aí eu queria só para dentro desses 5 minutos, Leandro, eu acho que vale a pena chamar a atenção para o feminismo negro, né? Teremos a feliz participação, não sei se a Vanessa está assistindo a gente. Vanessa, se você estiver assistindo, dá um oi para a gente aí, se der. A Vanessa, ela vai participar de uma conversa na nossa página aqui com a Tuana, né? E o feminismo negro, Leandro, é importante ser debatido, até para não passar batido, né? Porque tem uma frase, acho que foi a Djamila que disse, que eu achei tão forte que eu acho que puxa um debate que circunscreve e delimita o negócio, né? Que é o quê? Enquanto as mulheres brancas estão falando meu corpo, minhas regras, as mulheres negras estão lutando para sobreviver. Eu achei essa frase tão forte, velho, assim, né, quando foi numa série de um documentário, né, que a Djamila participou, e que faz refletir, né, cara, que a mulher negra, além das questões que as mulheres brancas já passam, ela luta para sobreviver, cara. Ela luta para se manter viva.
né? A Djamila, nessa mesma fala que ela teve, ela apresenta um dado assustador. A cada 23 minutos, uma mulher negra é morta no Brasil, velho. Né? Então, é outro ponto que algumas pessoas não conseguem entender. Ué, por que separar o feminismo da mulher, o feminismo, vamos dizer, branco do feminismo negro? É porque algumas questões que o feminismo branco, vamos dizer assim, né, a grosso modo, já superou, esse feminismo negro está lutando ainda. Né? Outro ponto que eu queria tocar, Leandro, que eu acho que a gente não pode deixar de falar com o pessoal, é a questão, pelo menos que eu considero relevante, a questão do. Existem algumas vertentes do feminismo que defendem o feminismo laico, né? Aí a gente retoma o curso, né? Que é aquela ideia, se a mulher frequenta a igreja evangélica, ela não é feminista. E aí a Helena, ela fala, né, meu, que existem muitas mulheres dentro do cristianismo que estão ajudando numa releitura, numa nova interpretação, né? Numa interpretação mais cabível, vamos dizer assim, dentro do cristianismo, e existe o feminismo islâmico, né? Que é uma coisa que eu. Caramba, velho, tá no nosso horizonte, a gente não para refletir. E a gente sabe, né, que essa islâmica, ela limita também demais, né, a participação tem países que a mulher só começou a dirigir há 4, 5 anos atrás, por causa da Arábia Saudita, né? William, legal. Foi ótimo estar com vocês nessa pequena horinha, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido, a gente tem menos de 20 segundos. Eu quero dar um print, dar um sorriso aí.